Olá, pessoal. Essa será uma aula sobre histologia. Pensando um pouquinho sobre a origem dessa palavra, histo significa tecido, logia significa estudo. Ou seja, a histologia é uma ciência que estuda os tecidos do nosso corpo e como eles se organizam para formar os nossos órgãos. Tecido é um grupo de células que se organiza e realiza a mesma função e que geralmente pode ter a mesma origem embrionária, ectodérmica, mesodérmica ou endodérmica. Existem 4 grandes grupos de tecidos humanos: o tecido conjuntivo, epitelial, muscular e nervoso. Nessa aula, nós estudaremos apenas o tecido epitelial. O tecido epitelial é um tecido que apresenta muitas funções importantes no nosso corpo. Uma dessas funções é a função de revestimento. Esse tecido epitelial reveste nosso corpo externamente e internamente também. Tem a função de absorção, é através desse tecido onde ocorre a absorção de nutrientes ou até mesmo a absorção de oxigênio, por exemplo. Também tem a função de secretar. As nossas glândulas exócrinas e endócrinas são produzidas a partir do nosso tecido epitelial. Além dessas funções, quais são as características específicas desse tipo de tecido? É um tecido que tem células justapostas, ou seja, as células são muito próximas uma das outras. E isso não permite com que haja muita matriz extracelular. Não existe muita matriz nesse tipo de tecido. Além disso, essas células têm uma alta taxa de proliferação, têm uma alta taxa mitótica e são avasculares. Como são muito justapostas, não há espaço para ter vasos sanguíneos. O que vai nutrir o tecido epitelial é o tecido que está próximo dele, que geralmente é um tecido conjuntivo, que vai nutrir por difusão e vai levar oxigênio e nutrientes para o tecido epitelial. O tecido epitelial também pode ser classificado por tipos, dependendo do formato da célula ou pelo número de camadas que esse tecido apresenta. Se for um tecido epitelial que apresenta somente células achatadas, nós podemos classificá-la como um tecido epitelial pavimentoso. Se for um tecido epitelial que as células têm formato quadrado de um cubo, é um tecido epitelial cúbico. Se as células forem em formato de coluna, é um tecido epitelial colunar. Também posso classificar dependendo do número de células que esse tecido apresenta. Se for um tecido epitelial com apenas uma camada de células, é um tecido simples. Várias camadas será um tecido estratificado. Também existe o pseudoestratificado. É um tecido epitelial com apenas uma camada, porém a posição dos núcleos dá a impressão de ter várias, por isso pseudoestratificado. O formato e o número de camadas vai depender que tipo de órgão ele está revestindo. Por exemplo, os nossos alvéolos pulmonares, eles precisam fazer trocas gasosas, ou seja, precisa ser um tecido com poucas camadas, para ser mais fácil a difusão entre os gases. Agora, se for um órgão onde precisa de proteção, a pele, por exemplo, precisa de muitas camadas para evitar que micro-organismos atravessem a pele. Então, o formato e o número vai depender do órgão. Os tecidos epiteliais também podem ser classificados como glandulares. Esses tecidos glandulares podem ser endócrinos ou exócrinos. Serão classificados como endócrinos quando produzem e secretam substâncias como hormônios e são liberados na nossa corrente sanguínea. Serão exócrinos se produzirem substâncias e liberarem elas através de um ducto. E essa substância vai ser liberada numa superfície ou em alguma cavidade do nosso corpo. Bom, já sabemos as características, as funções e a classificação do tecido epitelial. Agora, nós estudaremos a pele, que não é um tecido e sim um órgão, o maior órgão do nosso corpo, formado por 2 tecidos diferentes. Tecido epitelial, que forma a epiderme,
e tecido conjuntivo que forma a nossa derme. A pele apresenta funções muito importantes para a nossa sobrevivência. Então, vamos citar algumas dessas funções. A primeira delas é a função de revestimento. A nossa pele reveste todo o corpo e, consequentemente, nos protege. Que tipo de proteção é essa? Proteção mecânica contra choques e atritos, função imunológica, impede que micro-organismos consigam atravessar a pele e consigam chegar a outros órgãos e tecidos do nosso corpo. Proteção contra a radiação solar, graças a uma proteína que existe na nossa epiderme, chamada melanina. Ela consegue absorver essa radiação. Temos também a proteção contra a desidratação, impede que a gente fique perdendo água para o ambiente. Também a função de regulação térmica, muito importante, porque a nossa pele consegue aumentar ou diminuir a nossa temperatura. Então, por exemplo, imagina que está muito quente, qual é a primeira ação do nosso corpo? Liberar suor. O suor apresenta em a sua maior parte água, e quando essa água evapora, acaba eliminando calor e a gente acaba perdendo esse calor e, consequentemente, abaixando nossa temperatura. Outro mecanismo é a vasodilatação dos vasos que estão na superfície da nossa pele. Repare que sempre quando você está com muito calor, está muito quente, a nossa pele fica avermelhada. Isso porque esses vasos que estão na superfície dilatam e isso faz com que tenha mais sangue percorrendo ali e mais calor sendo liberado, consequentemente regulando a sua temperatura. Além dessa regulação térmica, temos também a percepção de sensações, graças a terminações nervosas que existem na nossa pele, que permitem com que nós consigamos perceber temperatura, dor, sentimos também pressão, sensação do tato. E além disso, a nossa pele também tem função de síntese de vitamina D, que tem ali grandes funções em relação à calcificação dos ossos, função imunológica também. E é isso. Agora, nós estudaremos a pele por partes. Primeiro, vamos estudar a epiderme, que é a camada mais externa desse órgão. Aqui eu tenho a representação somente da epiderme, que apresenta várias camadas. A nossa epiderme é um epitélio pavimentoso, estratificado, queratinizado. Apresenta aqui muitas células justapostas. É um tecido avascular, ou seja, não tem vasos sanguíneos, e a nutrição vem da derme, que é um tecido conjuntivo que está abaixo da epiderme, e é um tecido que é renovado constantemente. Faz muitas mitoses, em torno de 4 semanas, toda essa camada epitelial já foi renovada. Então, vamos entender essa representação da camada mais profunda até a mais externa. Primeiramente, nós temos aqui o que nós chamamos de camada basal ou germinativa. É essa camada onde ocorre alta multiplicação, alta taxa mitótica. Logo acima dela, nós temos a camada espinhosa. Tem esse nome porque as células têm essas projeções que parecem espinhos, e a partir daqui começa a produção da queratina, que é uma proteína. Logo acima, nós temos a camada granulosa, que tem esse nome porque apresenta muitos grânulos de queratina. E a partir daqui, a última camada, que é a camada mais externa da nossa epiderme, nós temos a camada córnea. Nessa camada, as células já estão mortas, porque a deposição de queratina foi tão grande que acaba fazendo com que essas células morram. O núcleo desaparece e as organelas também, e isso nos dá mais proteção, essa grande camada de células mortas queratinizadas. E de baixo para cima, essas células vão sendo renovadas sempre.
Importante lembrar também que a epiderme apresenta dois tipos de células. Os queratinócitos, que, como o próprio nome diz, são células que produzem queratina, e também os melanócitos. Nessa figura, tem a representação de um melanócito, que vocês conseguem perceber aqui que apresentam projeções que vão entrando dentro dos queratinócitos. Qual a função desse melanócito? Ele é essa célula que produz o pigmento melanina, é ela que vai dar cor à pele e também vai proteger a nossa pele contra esses raios ultravioleta. A quantidade de melanina da nossa pele é determinada geneticamente, mas pode sofrer variações de acordo com o ambiente onde a gente vive. Então, por exemplo, quando a gente toma muito sol, a gente pode aumentar a quantidade dessa melanina. Então, o genótipo, juntamente com o ambiente, pode alterar o nosso fenótipo em relação à cor da pele. E formando a nossa pele, abaixo da epiderme, que está representado no rosa mais escuro aqui, ó, tudo isso aqui é nossa epiderme. Abaixo dela, nós temos a derme, que é um outro tecido que não é formado por tecido epitelial, e sim por tecido conjuntivo. O que a gente encontra na derme? A gente encontra grande quantidade de colágeno, fibras elásticas, que darão resistência e elasticidade à pele. Também encontramos células de defesa, vasos sanguíneos, também inervações que vão permitir a percepção de diversas sensações e anexos da pele, como, por exemplo, glândulas sebáceas, que está representado aqui. Temos também um folículo piloso, que é a partir daqui que nascerá o pelo. Temos também a glândula sudorípara, que nasce aqui a partir da derme, mas tem um ducto que vai sair aqui na epiderme. Então, epiderme e derme formam a nossa pele. Abaixo desses dois tecidos, nós temos aqui a hipoderme, que é um tecido formado por células adiposas, porém a hipoderme não faz parte da pele. E como forma de atividade e treino do que vocês aprenderam sobre esse tema, eu enviei essa figura no Schools e eu quero que vocês pintem com cores diferentes, utilizando uma legenda cada uma das estruturas representadas. Indiquem também o nome das partes indicadas pelas setas e me enviem por e-mail. É isso, pessoal. Se tiverem alguma dúvida, me enviem no chat do Teams. Bons estudos!